todos ouvintes do canal Vida pela Palavra de Deus. Pela misericórdia do Senhor, estaremos compartilhando mais uma parte da Palavra do Senhor aos vossos corações. E nesta oportunidade, nós temos uma palavra de coração para coração. Esta palavra veio do coração de Deus ao coração do apóstolo Paulo e do coração do apóstolo Paulo aos nossos corações. E esta palavra ela fala sobre a maior virtude que pode existir na vida do homem, que é o amor. E neste texto que nós estaremos meditando é uma oração de Paulo à igreja de Filipenses. E nesta oração ele ora para que a igreja cresça em amor. Porém, ele coloca diante da igreja como isso é possível ou quais são os fundamentos para este crescimento. E eu não tenho dúvida nenhuma que nós entendermos isto é de suma importância para as nossas vidas. Então fique conosco e eu tenho certeza absoluta que o Senhor estará nos abençoando através desta palavra. Filipenses, capítulo de número 1, o versículo de número 9 ao 11. Diz-nos assim a palavra do Senhor: esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios dos frutos da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. É muito importante nós analisarmos as orações. A Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, nós vamos encontrar pessoas que oraram. Nós vamos encontrar que a oração fez a diferença na vida de muitos homens. É importante nós observarmos também que a Bíblia, ela nos ensina a orar. Jesus ensinou os discípulos a orar. O apóstolo Paulo, 1 Timóteo, no capítulo de número 2, ele ensina a orar. Porém, nós vamos encontrar também que orações feitas por Jesus, por exemplo, em João, capítulo 17, Jesus, ele ora. O apóstolo Paulo, muito frequentemente, nós vamos encontrar as orações apostólicas. E analisar estas orações feitas por Jesus, feitas pelo apóstolo Paulo, é muito importante, porque vai nos mostrar o coração destes homens. E analisando isto, isso precisa produzir pelo menos duas coisas em nossas vidas. A primeira, deve nos levar a orar por nós, com o mesmo objetivo que Jesus orava, que Paulo orava, que os apóstolos oravam. Em segundo lugar, precisa levar nós orarmos para pessoas da maneira que estes homens oravam pela igreja, oravam pelos seus que viviam junto com eles. Então é muito importante fazer uma análise das orações encontradas na Bíblia. E aqui nós encontramos Paulo orando pela igreja de Filipos. E o texto nos informa de uma maneira muito clara que está escrito: esta é a minha
oração. Ou seja, eu dobro os meus joelhos, eu oro a Deus, e é exatamente isto que eu peço a Deus por vocês. E o que o apóstolo pedia então para esta igreja, aqui nesse texto? E nós encontramos que o objetivo da oração era que o amor daqueles crentes, que o amor daquelas pessoas, ele aumentasse dia após dia. Observem isto. Os irmãos tinham amor, assim como eu tenho, assim como você tem. Porém, a oração, ela reveste-se de uma importância muito grande, porque o objetivo é para que este amor aumente, para que esta graça, ela superabunde em nossas vidas. Então, observem que o objetivo de Paulo orar nestes versículos era para que o amor da igreja aumentasse. Então, ele coloca diante de nós como isto acontece, ou quais são os caminhos que levam o aumento do amor e como isto acontece. Observe que ele disse assim, que este aumento do amor, ele vem através do conhecimento e em toda a percepção. Ou em outra tradução nós encontramos em conhecimento e em ciência. Mas observe aqui que o conhecimento é o que impulsiona o aumento do amor. E eu quero aqui nesta oportunidade te convidar a você meditar nesta palavra e entender que o conhecimento leva o aumento do amor em nossas vidas. Mas conhecer o quê? Que tipo de conhecimento o apóstolo tinha em mente quando ele disse que este conhecimento gera o aumento do amor? E nós vamos entender que, em primeiro lugar, nós precisamos conhecer Deus. O conhecimento de Deus, através da palavra, leva o homem a ter o amor, o aumento do amor. Mas conhecer Deus de que forma? Da maneira que a palavra nos revela, os seus atributos, como o seu amor, como a sua justiça, como a sua fidelidade, a sua longanimidade, o que Deus é. E este conhecimento do que Deus é, ele gera o aumento do amor em nossas vidas. Também nós precisamos conhecer o que Deus fez. E a palavra, ela nos revela. Deus, ele fez todas as coisas, como a criação dos céus, a criação da terra, a criação dos seres viventes, como o salmista nos informa no Salmo 19, que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos aqueles que nele habitam. Então é muito importante nós conhecermos o que Deus fez. O Senhor também deixou para nós a palavra. O Senhor, ele fez algo magnífico para as nossas vidas, que foi o envio de Jesus Cristo para resgatar a minha alma, para resgatar a tua alma. E o conhecimento desta verdade nos leva ao aumento do amor. Também é muito importante nós entendermos que a palavra nos revela o que Deus faz. No presente, ele age na minha vida. No presente, ele está agindo no mundo em que nós vivemos. E isto é muito importante que você entenda. Então, nesta oportunidade, eu te convido para que você olhe a palavra do Senhor, para que você estude a palavra do Senhor, para que você medite na palavra do Senhor. Por quê? Porque o conhecimento de Deus que vem através da palavra, ele gera o aumento do amor em nossos corações.
Também é muito importante nós observarmos que a Bíblia nos revela o que Deus fará. E isto não podemos de maneira nenhuma nos esquecermos, que a Bíblia nos fala de um futuro, de um dia em que Deus há de julgar os homens, um dia em que Deus tem reservado para colocar o homem diante dele. E neste dia será o dia em que Deus trará juízo a todas as pessoas. Então, queridos e amados ouvintes, o apóstolo Paulo aqui neste texto, o desejo do coração dele é que os irmãos cresçam em amor. O desejo do meu coração é que você entenda esta palavra e busque o crescimento do amor. E este crescimento, ele vem através do conhecimento. Observe também que o texto, ele diz que com o conhecimento vem a percepção. Ou seja, quando nós conhecemos Deus, aquilo que Deus é, aquilo que Deus fez, aquilo que Deus faz e aquilo que Deus fará, nos leva a ter percepção, ou seja, discernimento, como está na Revista Corrigida. Discernimento ou percepção é o quê? É o momento em que você chega diante das circunstâncias, quem sabe da oportunidade de pecar, quem sabe diante do desejo de deixar a caminhada, ou o desejo de não seguir mais a Cristo. Então este conhecimento te leva a você a perceber. Agora entenda que o texto, ele junta as duas palavras, o conhecimento e a percepção, ou a percepção que vem pelo conhecimento. E quando acontecem essas duas coisas, o texto nos diz, a fim de serem puros e irrepreensíveis. E nós entendemos aqui que o apóstolo Paulo, ele deixa muito claro que o crescimento do amor, ou seja, o lado prático deste aumento do amor, é quando você tem atitudes puras, quando você tem atos de pureza e de irrepreensibilidade. Então veja que o crescimento do amor, ele acontece em nossas vidas e isto nos gera a termos atitudes práticas. Mas aqui é muito interessante. Pureza. O que precisamos ter são atos puros. O livro do profeta Isaías nos revela que o pecado, ele afasta Deus do homem. O pecado, ele leva Deus a virar as costas para o homem. E o pecado leva Deus a não ouvir as orações do homem. E nos versículos que seguem, ele exemplifica que este pecado está no olhar. O pecado está nas mãos. E o pecado está nos pés. E o pecado está na boca, no falar. Então, esta pureza, nós precisamos buscar a pureza dos olhos. Como o salmista disse no Salmo 101, não porei coisas más diante dos meus olhos. A pureza precisa estar nas mãos, a pureza precisa estar nos pés e a pureza precisa estar na nossa língua. E que nesta oportunidade o Espírito Santo possa nos orientar, o Espírito Santo possa fazer com que esta palavra ela nasça nos nossos corações e nós venhamos a entender que o que precisamos é do aumento do amor e que este aumento do amor, ele acontece em nossas vidas e leva-nos a termos atitudes práticas no nosso viver. Em seguida, o apóstolo fala sobre a irrepreensibilidade, ou seja, é o ato de nós não termos de nos envergonhar com nada. E isso daqui diz-nos
respeito à prática dos frutos do Espírito, que Paulo falou em Gálatas, no capítulo 5. E quando ele termina a lista dos frutos do Espírito, ele diz: e contra essas coisas não há lei. Ou seja, o desenvolvimento dos frutos do Espírito te leva a você ser irrepreensível, a ninguém poder te condenar. Então, isto é muito importante para as nossas vidas. E ainda ele alista, ou o terceiro ponto prático que o aumento do amor nos leva, é nós sermos cheios da justiça, cheios do fruto da justiça. Ou seja, nós termos uma vida digna diante dos homens, vida digna diante de nós mesmos, com os pensamentos puros, com os olhos puros diante do Senhor, com o nosso homem interior, aquele lado que o homem não conhece, que a sua esposa, que o seu esposo, o pastor não conhece, os seus amigos não conhecem, mas Deus conhece, o seu interior cheios de frutos de justiça. E então, o texto nos informa que essas três coisas, que é a pureza, a irrepreensibilidade e os frutos da justiça, eles precisam estar em nós. Eles precisam ser desenvolvidos até a vinda de Cristo. Observe, não é apenas um mês, apenas um ano. Não, é até a vinda de Cristo. E também nós encontramos no texto que tudo isto acontece por meio de Jesus Cristo, para louvor e glória de Deus Pai. Oh, aleluia! Eu não tenho dúvida que o Senhor quer ser glorificado em nossas vidas. O Senhor quer ser glorificado na minha e na tua vida. E esta glória do Senhor, ela acontece quando o amor cresce nos nossos corações. E este crescimento de amor, ele acontece pelo conhecimento e pela percepção. E que o conhecimento e a percepção te leva a você ter pureza, irrepreensibilidade e ter uma vida cheia de frutos de justiça. O meu conselho aqui, nesta oportunidade, é que você conheça, você tem a Bíblia nas suas mãos, você pode estudá-la, você pode meditá-la, você pode, através desta palavra, procurar, aleluia, orar, pedir a Deus, ler estes versículos, entender, fazer anotações próprias, o que você entendeu, e eu tenho certeza absoluta que Deus estará abençoando as nossas vidas. Eu quero fazer com você uma oração. Senhor nosso Deus e nosso eterno Pai, Jesus querido, nesta oportunidade nós falamos a Tua palavra. E a Tua palavra, Senhor, foi dita que nós precisamos crescer no amor. E este crescimento, ele vem através do conhecimento e da percepção. Porque, ó Deus, quando conhecemos, percebemos. E quando percebemos, temos atitudes puras, que te agrada, que leva-nos a fugir do pecado, que leva-nos, ó Deus, a termos uma vida santa diante dos teus olhos. Também leva-nos a uma vida irrepreensível, ou pelo desenvolvimento dos frutos do Espírito. E além de tudo isso, Senhor, nos leva, aleluia, a sermos cheios de frutos de justiça. E tudo isto, ó Deus, é enquanto nós estivermos aqui na terra. Então, amado Senhor, envia o Teu Espírito Santo na vida de cada ouvinte e produza em nós este conhecimento necessário
que precisamos para que então o nosso amor aumente e nós venhamos a ter uma vida digna diante do Senhor. Obrigado, Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a cada um dos nossos ouvintes. Amém.